Este é o TV Cipan, um programa sobre a Associação Empresarial de Pará de Minas. O episódio de hoje destaca a presença de Amarildo Oliveira na entidade. Você vai conhecer também um pouco mais sobre os serviços das consultorias, oferecido pela Cipan aos associados. Neste episódio, vamos contar também a história de dois empreendimentos importantes de Pará de Minas. A Fundição Batista, que atua no mercado de autopeças para veículos pesados, e o Laboratório Nasser, primeiro segmento da área e até os dias de hoje, referência em análises clínicas na região. Entre os anos de 2003 a 2005, Amarildo Magela de Oliveira fez parte do quadro de diretores da Cipan, época de grandes mudanças para o comércio e também para a associação. Candidato na última eleição realizada com chapas concorrentes, o empresário relembra sua gestão ao lado de grandes colaboradores. Eu comecei em 2001 como diretor na Cipan e já era associado à Cipan há mais tempo. Eu fui diretor do Barroca e do Zé Nelson, que era o presidente e vice na época. Aí quando foi final de 2002, 2003, o Barroca falou assim, quero ficar só um mandato, a gente estava passando a transição. Aí fizemos uma chapa, entramos, aí concorrendo. E eu fico muito orgulhoso, porque depois foi a última eleição que teve na Cipan. Até hoje, até então, não teve nenhuma eleição. Aí nós concorremos com a chapa, era o Miltinho e o padre Geraldo Gabriel, acho que era isso, eles. E a gente ganhou, mas o que foi mais importante? Aí nós ficamos unidos, né? Não teve mais oposição dentro da Cipan. A Cipan cresceu bastante nesse período também, ela já vinha crescendo. O trabalho que a Cipan faz dentro de Pará de Minas, eu falo, primeiro é a prefeitura, depois é a Cipan, é o segundo órgão dentro de Pará de Minas. Então, e fizemos muito trabalho lá nessa época, de 2003 a 2005. Uma coisa que a gente, dentre as coisas, a valorização do comércio de Pará de Minas, da nossa regionalização. Que a nossa cidade é uma cidade regionalizada. Criamos na época o selo Eu Amo Pará de Minas, um coraçãozinho, 2004 foi isso, repercutiu muito bem. Tivemos também o prazer de ser a primeira foi na nossa gestão que a gente iluminou a cidade. Foi a primeira parceria com a prefeitura e a Cipan. A gente nomeou, colocamos os totens na cidade, na Benedito Valadares, nas praças. Hoje, essa festa toda que nós temos hoje aqui, começou lá em 2003, 2004. Fico muito feliz com isso, porque demos o pontapé inicial. Nesse primeiro ano também, sorteamos uma casa e um carro. Foi a primeira vez que foi uma promoção tão mais vultuosa assim. Então, essas coisas marcaram muito a nossa passagem na Cipan. Amarildo ainda destaca um grande feito da entidade no período em que esteve na gestão, onde uma nova cobrança de imposto foi reavaliada com o objetivo de não prejudicar os comerciantes de diferentes nichos da cidade. Nós fizemos uma audiência pública na Assembleia sobre a questão da substituição tributária. Em 2004, o governo mudou, queria implantar os comerciantes, principalmente na área de farmácia e na área de autopeças, ia ter que pagar muito mais imposto. Através do nosso aqui em Pará de Minas, nós mudamos a lei aqui em Minas Gerais. Nós fomos a primeira entidade a reivindicar isso na Assembleia, brigamos e o pessoal conseguiu mudar, o pessoal da administração fazendária compreendeu que da forma que a lei estava, não ficaria legal para os comerciantes, para os empresários. Durante sua passagem pela associação, fez amigos e aliados que reconhece com carinho e admiração. Profissionalmente, só cresci, fiz bastante amizade. Fico muito feliz hoje. Passei, quando eu saí da Cipan, de presidente, continuei na diretoria. Passei, o Elias foi presidente, depois foi o Luiz Carlos, o Elias de novo, o Luiz Carlos, o Eduardo, o Carlinho, vários passaram lá. E agora seu Milton, agora vai vir o Evandro, né? Então, assim, a gente fica muito feliz.
e muitos desses amigos nossos hoje estão na administração pública, como o Elias é o prefeito, o Sérgio está lá, a Sandra está lá, o Zé Cornélio está lá, ajudando na administração de Pará de Minas. Quer dizer, são amizades que ficaram e que a gente começou lá dentro da Cipan. São empresários que estão levando para a administração pública o jeito de administrar, como que administra os seus negócios. Como um serviço essencial, a finalidade da consultoria consiste em levantar as necessidades do associado, identificá-las e, assim, traçar os melhores métodos de melhoria. Dentre os atendimentos, o setor jurídico se torna essencial no desenvolvimento de qualquer negócio. Os nossos produtos, a nossa prestação de serviço é por meio de consultoria. Então, nós atendemos os nossos associados aqui também na área jurídica. Então, eu presto consultoria jurídica aqui já há muitos anos e eu consigo, prestar essa assessoria aqui de várias formas. Pode ser de forma presencial, mediante agendamento prévio, por meio de envio de e-mail, até pelo WhatsApp, hoje para facilitar demandas mais rápidas, orientações mais curtas, podem ser feitas também. Então, é disponível para o associado o nosso telefone, o e-mail, o contato pessoal. Então, isso é feito de forma rotineira. Essa consultoria é prestada aqui em todos os dias da semana, basta fazer o agendamento aqui na nossa recepção, no nosso número principal, que é o 3232-9800, que também é o nosso WhatsApp. Tá? Então, essa consultoria ela consiste em orientações jurídicas na área empresarial. E dentro da área empresarial nós temos aí várias situações que podem acontecer, por exemplo, na área trabalhista, na área, por exemplo, civil, parte contratual, questões fiscais. Então, a gente tem uma parceria aqui com o consultor José Luiz na área fiscal tributária, então a gente consegue dar um bom atendimento aqui para o nosso associado, tanto na área contábil tributária, quanto na área também jurídica tributária. Tá? Então, a gente consegue prestar aí essa consultoria nas diversas sub-áreas do direito empresarial. Uma grande dúvida gerada por comerciantes e colaboradores diz respeito ao período de tempo trabalhado, além da jornada fixa de cada funcionário. As chamadas horas extras podem ser negociadas de forma benéfica entre empregador e empregados, desde que bem esclarecidas e combinadas por ambas as partes. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, a Copa do Mundo, nós vamos ter o período de Natal. Então, no período de Natal, a gente tem um horário mais estendido de funcionamento no comércio. Agora, no período da Copa do Mundo, o contrário, um horário mais reduzido por interesse dos colaboradores por causa dos jogos da seleção. Então, a gente tem mais no início do ano que vem nós vamos ter o Carnaval, que não é feriado, nem nacional, nem municipal. Então, sempre tem dúvida e o colaborador quer passear, quer se divertir e tudo. Então, uma dica que eu queria dar nesse momento é a utilização do regime de compensação de jornada de trabalho, que é mais conhecido popularmente como banco de horas. Tem previsão na Convenção Coletiva de Trabalho do Comércio, por exemplo, dos metalúrgicos, de vários segmentos que a gente tem aqui em Pará de Minas, a gente já tem a previsão na própria Convenção Coletiva. E a CLT autoriza também essa compensação de forma individual, entre empregador e empregado. Hoje ela é possível, após a reforma trabalhista, até de forma verbal, dentro do próprio mês. Então, o que a gente orienta, por exemplo, na Copa do Mundo, se tiver um trabalho reduzido em virtude de jogos da seleção, é possível fazer essa negociação com o empregado, para que ele trabalhe uma jornada maior, para depois ter uma compensação, uma folga compensatória, para ele poder assistir o jogo da seleção brasileira. No período do Natal, ele trabalha mais horas. Nós vamos ter aí a última semana, na véspera do Natal, o comércio funciona até às 10 horas da noite. Então, o comerciário vai trabalhar mais horas do que o normal. E aí, depois, ele fica com aquele acúmulo de horas extras. Pode o empregador utilizar depois a compensação, por exemplo, no Carnaval, em momentos que o empregado precisa daquela folga. Então, o interessante é o empregador negociando com o empregado, esses momentos que o empregador precisa de uma jornada maior e os momentos que o empregado precisa de gozar folgas compensatórias. Isso dá para ser negociado, de forma que fique tanto a empresa quanto o empregado satisfeitos, e trabalhem aí todos juntos e sem conflitos. Não é porque nós temos de um lado o empregado e do outro o empregador que há necessidade de conflitos. Nós podemos ter harmonia, no ambiente de trabalho. A Fundição Batista, também chamada de Batista Metalurgia, atua no mercado de autopeças para veículos pesados desde o ano de 1962,
sendo a principal missão da empresa oferecer produtos de qualidade e que satisfaçam a necessidade dos clientes com segurança e economia. A Batista Metalurgia completou 60 anos esse ano e nós estamos na segunda geração de uma empresa que foi fundada pela minha família, né? Hoje são 2 núcleos que administram a empresa e é uma empresa voltada à produção de peças automotivas para a linha pesada. Hoje a gente atende algumas montadoras, o mercado de reposição e a exportação. Somos uma empresa certificada pela ISO 9000 e pela IATF, que é uma norma automotiva de linha de montagem. A Metalurgia Batista conta atualmente com 180 colaboradores diretos. É também uma amiga do meio ambiente, utilizando sucata para ser fundida, como explica o diretor industrial. Hoje nós temos a nossa principal matéria-prima, a sucata. Hoje 80% do que a gente funde é originado de sucata diversas, de ferro e aço. E uma curiosidade que muitos desconhecem é que a empresa nem sempre foi no bairro JK, onde está localizada hoje. Ela, na verdade, teve início no centro da cidade. Ela está nessas instalações desde meados de 80, já vão fazer 40 anos que nós viemos aqui para o bairro Ozanam. Quando a empresa veio para cá não tinha nenhuma casa aqui em volta, hoje já está bem povoado, mas a princípio ela tinha suas instalações no centro, na rua João do Neto. A Cipan sempre esteve presente no crescimento da metalúrgica, apoiando e orientando para o desenvolvimento da empresa, que é referência em sua área. É uma empresa já tradicional na fabricação de tambor de freio, né? Especializamos exclusivamente na fabricação de tambor de freio para caminhões, ônibus, e somos referência, sim, entre as fundições de fabricação de tambor de freio a nível nacional e mundial. Há pouco mais de 40 anos, a história da saúde em Pará de Minas se transformou. A farmacêutica recém-formada Terezinha Nasser se mudou para o município e inaugurou o primeiro laboratório da cidade. Motivada pelo sonho de levar um atendimento humanizado e de qualidade para os paraminenses, Terezinha construiu um legado. Agora vamos conhecer a história da família que segue os passos da mãe. Começou nas mãos da minha mãe, que veio formada de Ouro Preto, e eu acho muito legal que, por ser mulher, e numa época em que as mulheres não tinham acesso à faculdade como hoje né? Então, eu acho que ela é desbravadora desde essa época. E veio para Pará de Minas no momento em que a cidade precisava demais de um laboratório e de um apoio na saúde nesse sentido, assim. A minha mãe, ela foi formada na UFOP, em Ouro Preto, e veio para Pará de Minas e fez uma parceria com o hospital nesse momento, no momento em que a cidade não tinha laboratórios. Então, foi uma história de luta, não foi uma coisa fácil. Minha mãe venceu vários obstáculos aqui nessa época em que ela iniciou os trabalhos de laboratório, né, na cidade. Eu me lembro que, nessa época, as pessoas viajavam até Belo Horizonte para poder fazer exames. E não era uma viagem tranquila, como é hoje, de 1 hora você vai em Belo Horizonte e volta. Era uma viagem, você tinha que arrumar a vida para ir para Belo Horizonte, né? Então, veio para facilitar até nesse sentido, né? De agilidade, conforto de estar na cidade e poder oferecer um serviço de qualidade, assim. A gente está sempre buscando melhorar, seja lá o que for, todos os processos, né? Essa é uma busca constante. E também muito importante a equipe, né? Que nos acompanha já esses anos todos, né? Também é fundamental para essa qualidade. A gente tem uma gama muito grande de exames, né? Desde o exame mais simples, como uma glicose, por exemplo, como exames genéticos. Então, hoje a gente ajuda muito o município, porque hoje as pessoas não precisam ir para fora para fazer até exames de alta complexidade. Ela faz aqui mesmo dentro da cidade.
A CIPAM, ela nos ajuda muito, sabe? E ela nos ajuda de várias maneiras. Uma delas é diretamente, né, com o espaço mesmo para curso que a gente dá lá, com esses treinamentos. Então, esse espaço lá é muito importante. Com os próprios cursos que a CIPAM mesmo fornece, que a gente já fez e acha muito importante. E com as assessorias, né, assessoria jurídica, por exemplo. Eu acho que, primeiramente, a minha grande referência é a minha mãe, né? Que foi quem começou e com quem eu tive um contato muito grande, assim, profissional também. Muito da minha infância, até, foi dentro do laboratório, né? Então, assim, eu brincava muito, tanto nos arredores, na época, o laboratório ali onde hoje é o hospital, né? O laboratório funcionava lá no prédio do hospital, mas ele tinha uma porta externa. E eu ficava brincando por ali. E sempre ia para o laboratório e as brincadeiras continuavam lá, assim. E eu fui crescendo nesse ambiente do laboratório, né? Eu, meus irmãos também. E essa é uma lembrança muito forte minha, né? A minha vida toda ela foi marcada pelo laboratório. Assim. Quando minha mãe veio, ela era recém-casada e, na sequência, vieram os filhos. E como mulher, a gente sabe até hoje em dia a dificuldade que é de se ter um trabalho e ter uma continuidade dele em casa. E 4 filhos não é brincadeira, né? Hoje eu acho que é uma honra poder continuar um legado, uma história de carinho, de humanidade, de qualidade. Poder estar aqui à frente do laboratório e poder servir as pessoas, para mim, eu acho que é muito bom. O TV CIPAM fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima semana. Tchau!